No quadro Perfil de hoje, vamos conhecer um arquiteto de descendência grega, chique, não? Com traços ousados, Aquiles Nicolas Quilares faz de seus projetos obras de arte, utiliza linhas sinuosas e volumes generosos, tudo para valorizar os espaços. Sempre tive um apego pelas artes, até pela descendência, que meu pai é grego. Então, eu acho que eu uni tudo isso e a vocação foi eminente para eu entrar na profissão. O reconhecimento do trabalho, quando você tem, é uma coisa muito gratificante. Então, a gente não faz projeto pensando em ser publicado em livro, em ser em revista. Eu acho que tudo isso é uma consequência. Ainda estudante de arquitetura, eu fui visitar a terra do meu pai, que é grego. Então eu fui na Grécia e eu fiquei encantado com os templos antigos, com as colunas, as formas cônicas, as curvas, os arcos. Então eu voltei pensando, né, por que não fazer uma coisa diferente, uma coisa do que está por aí, de uma escola diferente. Então eu desenvolvi, até nos próprios trabalhos, durante a faculdade, já era uma coisa que tinha puxando para esse lado, o resgate do clássico, a integração com a natureza. Então foi um estilo que foi fluindo já há bastante tempo. Eu acho que os modos de vida que a gente está vivenciando, nós temos que buscar sempre amplitude em tudo. Então você tem espaços pequenos. Quando você não tem parede fazendo uma divisão, ele se amplia, acaba ficando bem maior. Além da própria economia, né, de você não ficar criando paredes, você ficar criando portas e diminuindo cada vez mais os espaços. Morar bem é de acordo com o que a pessoa acha que é o morar bem. A gente pode contribuir, né, para que esse sonho se torne realidade. Esse terreno ele está localizado no centro urbano e tem uma bela vista para a cidade. Então, ela está numa colina. Então, quando nós fomos procurados, nós já fomos procurados para impor o nosso estilo de arquitetura mesmo, com as linhas curvas. A casa, eu projetei da volumetria mesmo externa. Na parte interna, ela está, vamos dizer, o principal cenário da casa, que é onde você comentou da piscina em si e dos jardins. Então, como é feita essa integração? Uma grande varanda em forma de ondas que abraça todo esse espaço. Quando se pede para projetar uma quadra de squash em uma casa, é sempre um desafio. Por quê? Porque a quadra de squash ela tem uma estrutura alta. Então, nós temos que camuflar isso numa casa. Uma casa é uma casa. Não podemos criar volumes que obscuram, que obstruem, né, a paisagem e o próprio entorno. Então, a declividade do terreno foi propícia para a gente instalar a quadra de squash na parte inferior do terreno, para não criar um telhado sobre essa quadra, que seria aumentar ainda mais o pé direito. Nós criamos um terraço, que também tem uma bela vista para a cidade desse local. Na nossa arquitetura, nós procuramos sempre utilizar todos os espaços, né, disponíveis. Então, os terraços, eles fluem no traço. É muito mais importante vivenciar um espaço desse para você contemplar uma bela vista do que simplesmente colocar uma telha, um telhado em si. Sempre o estilo nosso, ele tem um resgate para a natureza. Então, às vezes, até eu estou fazendo algumas formas de volumetria, de desenho, e eu sempre procuro essa inspiração. Então, o fundo de uma piscina com diferentes tons de azul nada mais é do que representação de um fundo de oceano. Se a gente olha um oceano, ele não é um azul único, exclusivo. Então, a gente aproveita até isso para brincar com alguns desenhos, algumas formas. Faz parte também do estilo a disposição em ângulos da casa. Nós não fazemos só uma casa em linha reta, tudo alinhadinho, não. Nós criamos essa disposição. Para quê? Para cada janela ter um cenário diferente. E isso propicia o quê? Um cruzamento de ventilação. Então, como esse terreno ele tinha vários desníveis, né, natural, nós mantivemos isso com os degraus. Então, nós criamos, apesar de não ter paredes, às vezes os próprios degraus
fazem essa situação de distinção de ambiente, mesmo não tendo parede. Quando nós procuramos projetar uma escada, sempre a gente faz uma escada que ela tem uma comunicação com o exterior. Então, porque eu sempre falo que uma escada, ela é um passeio arquitetônico. Então, ela sendo aberta, você tem além da própria forma dela, de se fazer como se fosse uma escultura, esse passeio, essa vista diferenciada que você tem, degrau a degrau, ela é muito interessante na arquitetura.